Olá, que bom ver você de novo nesse canal Teologia e Graça na Veia. Eu sou o pastor Edinho, seu amigo. Quero fazer missões, parte 2. Mande essa mensagem para alguém. Ei, acione esse sininho aí, se inscreve nele, compartilha, deixa o seu like, faça o seu comentário, me ajude a divulgar a palavra do Deus vivo. Esse canal não tem propósito com fins lucrativos, mas sim de instrução, orientação e compartilhar. É a famosa resenha teológica para você, trazendo conhecimento, entendimento, esclarecimento, aguçando a sua fé, sua vida espiritual e ministerial. Aqui não trago placa de uma igreja ou uma instituição, é a palavra, o evangelho é para você, é para todos. Ei, fazer missões, parte 2. Recapitulando, eu já te mandei um vídeo sobre o profeta Daniel, não é verdade? Que foi escolhido dentre o povo judeu para representar o povo judeu diante dos caldeus, aprendendo língua, cultura caldeia, né? Para ser representante do povo judeu para o caldeu, do caldeu para o povo judeu. Olha, esse profeta foi extraordinário das revelações para o povo, abençoou os caldeus também, e também as suas mensagens proféticas, vindouras e escatológicas. Um homem extraordinário, com muito entendimento, sabedoria. Deus o chamou para fazer a diferença. Olha, pego esta passagem como prática de missões. Eu preciso entender como igreja, nós como igreja, em primeiro lugar, qual é a sua missão? Qual é a nossa missão? Qual é a proposta de Deus para você? Qual é a proposta de Deus para nós? Nós somos igreja, hein? Como igreja, qual é a missão da igreja sobre a terra? A missão da igreja ela se divide em 3 fatores, a tríplice missão da igreja sobre a terra. Em primeiro lugar, ela adora. Segundo, ela serve. Terceiro, ela faz discípulos. Em primeiro lugar, se ela adora, só adora quem sabe, só adora quem conhece, só adora quem reconhece. A maior parte do tempo, a maior parte de um culto é adoração. A igreja foi servida para adorar. Adoração é reconhecimento ao Deus Todo-Poderoso, quem Ele é, quem Ele foi, quem Ele é, quem Ele será. O Deus Todo-Poderoso, do Alfa, o Ômega, o princípio e o fim, o eterno, o imutável, o onisciente, onipresente, onipotente, o Deus Todo-Poderoso. Adoração é reconhecimento, hein? Adoração é entendimento, é só quem tem informação e reconhecimento só sabe fazer isso de verdade. Olha, adoração é a parte maior do tempo, né, tomada dentro de um período de um culto. Então a igreja foi chamada para adorar. Segundo, para servir. Ela serve como acolhedora, ensinadora, ela administra, ela é o sal sobre a terra, ela é o tempero na mão de Deus sobre a sociedade, sobre a terra, e o que rege tudo isso, o que a mantém de pé, que a preserva e que levará até o encontro do Pai, chama-se Espírito Santo. A sua missão é edificar a igreja, preservar a igreja e conduzir a igreja. Olha só a missão do Espírito Santo: edificar, preservar e conduzir a igreja até o Pai Celestial. Por isso a igreja tem todo esse tempo e permanece de pé por causa do amigo Espírito Santo. Então a igreja adora. Segundo, ela serve. Terceiro, ela faz discípulo. Mas que ganha um crente é a palavra, mas a palavra não fala sozinha, precisa de um crente produz outro crente discipula crente. Então a missão da igreja é adorar, servir e fazer crente, discipular crente, fazer discípulo. Foi a ordem de Jesus, não para uma classe de discípulos, ir por todo mundo e fazer discípulos, não, essa missão é para todos. A missão de fazer discípulos dentro de uma igreja ou para a igreja é para todos. Pois bem, fazer missões é um trabalho extraordinário. Uma certa feita, um irmão chegou para um pastor em uma instituição. E aqui eu vou classificar para você tipos de instituições. Cada instituição tem uma visão em relação a missões. Cada uma investe do seu jeito, à sua maneira, ensina do seu jeito, à sua maneira, né? Pois bem,
Olha, aí chegou para o pastor e falou assim, quero fazer missões. Você sabe qual foi a resposta? A resposta depende da cultura de cada instituição. Não espera uma resposta das mesmas instituições, a mesma resposta de todas as instituições. Cada instituição pensa de um jeito, trabalha de um jeito, enxerga de um jeito e investe de um jeito. Ou seja, vai responder de acordo com aquilo que ela é. A pergunta foi para o representante de uma instituição e a resposta foi, eu vou te dar respostas para você, dependendo de cada instituição. Eu não vou falar o nome da instituição, não vou falar o nome de instituição. Não é essa a proposta desse canal, é trazer entendimento para você, não é jogar pedra em placa de nenhuma instituição. Não, não é essa a função. Mas a pergunta foi, quero fazer missões. A resposta foi, amém. Só isso. Outra instituição, a resposta foi, vai orar. Outra instituição no Brasil, vamos orar por você. Outra instituição disse assim como resposta, amém. Vai estudar, irmão. Outra instituição no Brasil, amém. Que bênção. Eu te apoio. Tem meu apoio. Ou vamos te apoiar. Que instituição que parece essa, hein? Outra instituição responderia assim, amém, eu vou investir em você, eu vou preparar você. Qual é a sua instituição? Qual é a visão dela? O desejo de fazer missões, ela vai chegando de acordo com o que se envolve. Você vai se envolvendo e você vai percebendo qual é o teu papel, qual é o seu fundamento, qual é a sua base, sua condição. Até onde você pode fazer missões. Que tipo de missões você pode fazer? É o que eu posso fazer. Essa é a minha contribuição de fazer missões. Eu não posso fazer, mas eu posso ofertar. Eu posso investir. Eu posso orar. Eu não posso ir, mas eu posso orar pelos missionários, para quem faz missões. Então, dependendo da resposta, o desejo do irmão é, quero fazer missões. E cada instituição vai responder de um jeito. Mas vai ter uma instituição, glória, que vai responder, eu vou investir em você. Eu vou preparar você. Tem custo. Gera custo e gasto. Por isso que muitas instituições faz missões de uma maneira fake news. Finge que faz. Só disfarça. Só para dizer, a gente faz. Mas não faz de verdade. É um investimento que leva tempo. Muito investimento e muito custo. Daniel, Ananias, Misael e Azarias foi um tempo de 3 anos que foram investidos neles para aprender língua, cultura. Tanto é que quando o rei chamou depois de 3 anos, e nesses períodos de 3 anos se abdicaram dos prazeres que era proposto pelos caldeus. Continuaram firmes num propósito. Quem quer fazer missões de verdade se abstém de muitos propósitos, muitos prazeres. Mantém-se focado no investimento, estudo de verdade. Por isso que tem muita gente nas igrejas, não consegue finalizar um curso, não faz um curso. Por isso que começa, não termina. Quer ter título, quer ser consagrado, mas não se deixa ser investido e não investe em si mesmo. De começar um curso e ir até o final. Por que nas instituições evangélicas o povo não tem essa vontade, essa força, esse foco de continuar aquilo que começou a fazer? Diferente de uma universidade. Numa universidade, sabe, porque é pago. Na faculdade você sabe que tem que pagar. Não tem essa de dar um jeitinho na faculdade. Não tem essa de falar, eu posso vir tal dia. Não tem essa faculdade. Faculdade reprova mesmo. E você vai passar o tempo e não aprendeu nada. Por isso que tem muita gente que fez universidade. Tem gente que fez mais de que uma universidade, mas não sabe o que é da vida. Não se identificou. Tem muita gente que tem um diploma universitário, mas não faz nada, não pratica, não tem condição. Por quê? Porque você não se identificou. É normal isso, acontece. Por isso que tem muita gente. Por quê? Porque não estudou, mas não se aprofundou. Estava dentro, mas não mergulhou. Tem muita gente que está dentro, mas não mergulha, não se envolve. Diferente. Porque numa faculdade você sabe que você está pagando, ou seus pais estão pagando, ou tem alguém bancando. É muito sacrifício de estudar, depois fazer o pós, fazer aperfeiçoamento, mestrado. É muito sacrifício. Exige intensidade, preparo,
se dedicar, diferente de muitas igrejas. O camarada não consegue fazer um seminário, não consegue participar de um culto, frequenta uma escola dominical, falta 10, falta 15, vai no culto que quer, vem no culto que quer, frequenta o culto que quer. Essa inconstância é comum em muitos evangélicos. Agora tem aquele que é focado, se prepara, se investe. E por isso que é digno de chegar onde chegou. Diferente de muita gente que corta caminho e chega talvez no mesmo lugar, mas com caminhos cortados. Então Deus sabe cada um como que é. Missões não é assim de qualquer jeito, de qualquer maneira. E eles se prepararam. E quando o rei chamou eles depois de 3 anos, fez pergunta das matérias. Se vocês imaginam essas matérias, atualidade, culturas. E todos eles responderam que foi elogiado por Nabucodonosor. Elogiou eles ao ponto de dizer que eles eram mais sábios, tinham mais capacidade que adivinhos, que os magos, que os astrólogos. Admirou a inteligência do jovem. Ou seja, estudaram, se prepararam, se dedicaram, estava pronto para cumprir aquilo que o rei determinou. Ou seja, estava pronto para cumprir aquilo que Deus tinha para eles, em especial Daniel, o profeta. Ou seja, a instituição precisa investir. Investiram neles. A instituição investiu nele. Os caldeus, a Babilônia investiu neles. Da mesma forma, o rei Jeoaquim, que era o responsável por eles, também assinou a autorização, investiu nos jovens também. Teve a liberação dos judeus, suas famílias e o rei Joaquim. Porque foi um pedido, foi um decreto que Nabucodonosor fez, pedindo esses jovens, foi feita uma seletiva. E quem que indicou? Porque Nabucodonosor não conhecia, gente. Não conhecia Daniel e os jovens, não conhecia. O eunuco também não conhecia. O eunuco tem que fazer pesquisa, gente. Tem que fazer pesquisa. E para alguém lançar esse nome, quem que lançou esse nome desses jovens? Se não foi o próprio judeus, se não foi o próprio rei Joaquim, que indicou. A gente tem Daniel, tem Misael, tem Azarias, tem Ananias, tem esses jovens aí. Então é eles que vai ser selecionado para participar de um preparo para chegar na presença do rei, para servir o rei, para servir na Babilônia. Ou seja, preparo, indicaram. Ou seja, se indicaram é porque tinha condições, tinha vontade, mais do que vontade, tinha condições e dava para investir. Então foi investido pelos judeus, foi investido por Jerusalém, os jovens, na autorização do rei Joaquim. Autorizou e foi. E antes de ir ao encontro do rei, demorou 3 anos. Isso é investimento, gente. Isso é preparo, gente. Então, tem instituição que vai falar amém. Nossa, que bonito que você gosta de fazer missões, que você tem vontade de fazer missões. Amém, vou orar por você. Amém, tem meu apoio. Ah, tem minha oferta. Agora, tem instituição que é diferente. Eu vou investir em você. Eu vou preparar você. Ou seja, é mais fácil, instituição, investir em quem já foi do que preparar quem pode e tem condição de ir. Eu espero que você tenha entendido, hein? É muito mais fácil as instituições hoje dar um tapinha no ombro e falar amém, eu vou orar por você. É mais fácil investir quem já está do que investir quem ainda não foi.